Olá pessoal, professor Bruno do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora e seguimos com os nossos cortes da mecânica clássica. Nesse vídeo nós vamos tratar como a partir da conservação de energia para um sistema de uma partícula, presa a um problema unidimensional sob a ação de potencial, nós poderíamos encontrar a própria equação diferencial que rege a variação da posição com o passar do tempo. Então nós escrevemos lá energia cinética mais potencial, que eu vou chamar aqui de V, isso igual a uma constante com o passar do tempo, que é o que nós chamamos de energia, e a partir daqui nós podemos encontrar, então, quem é a equação diferencial que rege a taxa de variação da posição com o passar do tempo, e em alguns casos é possível, então, resolver essa equação. Esse ponto aqui é a notação que nós vamos usar para derivada temporal, vou chamar aqui de dx dt. E outros dois pontos que nós vamos discutir que são bastante importantes estão ligados aqui com o nosso potencial. O primeiro deles é que nós escrevemos a força que a partícula está submetida como menos a derivada do potencial como função de x, e nós vamos tratar da origem física desse sinal aqui. Ele está ligado com uma tendência do nosso sistema a procurar pontos de mínimos de energia. E a natureza parece seguir esse princípio. E o segundo ponto que nós vamos tratar também extensamente aqui vai ser o significado gráfico do potencial como função do x. A partir desse gráfico aqui, nós conseguimos descrever, pelo menos qualitativamente, como são os tipos de movimento da nossa partícula, fixadas certas condições iniciais que amarram o valor para a nossa energia, né? Então, se você tem lá um gráfico desse tipo, fixado então uma certa faixa de energia, nós conseguimos dizer quais são os tipos de movimento possíveis. Tá bom? Vamos lá para o vídeo então. Então, olha só, o problema que a gente quer resolver é o seguinte. Então, sistema massa-mola. Então, você colocou lá uma massinha. Origem do seu sistema, vamos colocar exatamente naquela posição em que a mola não está nem esticada nem comprimida. X, constante elástica K. E aí nós vamos fixar algumas condições iniciais. Digamos que a gente puxe, por exemplo, a nossa massinha aqui até uma certa posição que eu vou chamar de A. Então o x num instante de tempo t0 é exatamente igual a A. E vamos supor, por exemplo, que a velocidade, vamos usar essa notação x ponto, num instante de tempo t igual a zero, seja zero. Essa partícula parada. Então você esticou a mola, soltou, sem força de atrito. Então a nossa segunda lei de Newton ela fica massa vezes aceleração, que seria o nosso x2 pontos, igual a força, menos kx. E esse sinal de menos aqui, ele ajusta para onde de fato aponta a força. Se você dá um salto na direção positiva do eixo x, o x aqui ele fica maior do que zero, a sua força é contrária, né? Então ela é restauradora. E vice-versa, né? Se você agora comprime dando um salto na direção negativa do eixo x, a sua mola empurra a sua massinha, com menos fica mais, então a força fica apontada no sentido positivo do eixo x como deveria. Aí qual a nossa estratégia? Você multiplica ambos os membros dessa expressão pela velocidade, e aí nós ficamos aqui com m x2 pontos, x ponto, igual a menos kx, x ponto. Essa expressão aqui, por sua vez, ela pode ser integrada, então a gente tem direito de escrever m sobre 2 vezes x ponto ao quadrado. Aí eu vou escrever a derivada temporal aqui explicitamente. Aí se você derivar o lado esquerdo, veja, cai o fator 2, fica m x ponto, com a regra da cadeia, x2 pontos, retornando exatamente para o que tinha antes. E do lado de cá, a gente vai pensar que a nossa força, seria o menos kx, pode ser escrito como menos a derivada de daquela função energia potencial, o que implica, por sua vez, que o nosso potencial, então, tem uma cara bem definida, seria o kx ao quadrado sobre 2. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser trocar essa expressão por menos dv dx. O sinal de menos é por conta, então, de escrever a força como função da energia potencial, aparece essa menos a derivada. Esse sinal de menos a gente vai discutir já, tá? Ele tem um significado razoavelmente profundo, assim, de descrição da realidade nesse mundo macroscópico aqui, da mecânica newtoniana. E aqui vezes o nosso x ponto, e aí agora esse lado esquerdo aqui, ele virou exatamente uma combinação que a gente conhece da regra da cadeia, seria a derivada de v em relação a x, x em relação a t, isso no fundo é a própria derivada em relação a t dessa nossa função v de x.
Cuidado com a derivada, não confundam, né? Derivada em relação a x, derivada em relação a t. Certo? Então aqui é uma derivada total em relação a t. E passando esse fator para o lado esquerdo, lembrando que a derivada é um operador linear, né? Ou seja, a soma das derivadas é igual à derivada da soma. Então a gente pode escrever d dt, explicar, atuando em mx ao quadrado sobre 2, mais, agora o sinal de mais, né? Passa para o lado de lá, fica menos. Vou colocar logo aqui explicitamente o nosso kx ao quadrado sobre 2, isso igual a zero. E isso implica, então, que aquela combinação bem específica, que seria o nosso mx ponto ao quadrado sobre 2 mais kx ao quadrado sobre 2, é uma constante, que a gente convencionou a chamar de energia. Uma função, uma constante que não muda com o passar do tempo. A gente pode determinar que constante é essa? Com certeza. Se nós sabemos que essa função não muda com o passar do tempo, aquela combinação bem específica aqui do nosso lado esquerdo, se ela não muda com o passar do tempo, eu consigo, se eu conhecer o valor tanto da velocidade quanto da posição em algum instante de tempo, eu consigo determinar essa função usando os valores das minhas funções posição e velocidade exatamente naquele instante. É o que eu faço, olha. Eu conheço as condições iniciais, então eu vou fazer o seguinte, eu tenho o direito de escrever que a energia é igual a qualquer... Eu poderia até fazer assim, olha, para todo t. Em particular, no t igual a zero, eu sei que m sobre 2, aí eu vou escrever assim, x ponto ao quadrado no instante de tempo t0, mais k sobre 2, x ao quadrado, no instante de tempo t igual a zero. Mas no instante de tempo t igual a zero, a velocidade é zero. E no instante de tempo t igual a zero, a posição é a. Então eu achei a energia, isso é k ao quadrado sobre 2. E de fato, né, se a gente arrastar um pouco de conhecimento prévio lá da Física 1, você sabe que no início da sua trajetória, do seu movimento aqui, quando você esticou a mola, toda a energia está concentrada na energia potencial. Aí quando você solta, ela troca potencial por cinética e fica aquele jogo, né? Desde que a soma fique constante. No início, como a energia cinética é toda nula, toda a energia está concentrada na mola, vamos chamar assim. Mas o que a gente quer, no fundo, é achar o x como função do tempo. Então, agora nós fazemos m sobre 2, x ponto ao quadrado, mais k x ao quadrado sobre 2, isso igual a energia, que eu vou escrever como ka ao quadrado sobre 2. O fator 2 aqui eu posso cancelar, né? Vamos isolar agora o nosso x ponto, então. Então, a gente fica com mx ponto ao quadrado, isso é igual a k, em evidência, ao quadrado menos x ao quadrado. Lembra que essa expressão aqui ela é sempre positiva, né? Então não posso colocá-la dentro de uma raiz, por exemplo. Passa o k dividindo. Então a gente fica assim, olha, vamos escrever agora explicitamente para ficar claro qual é a equação diferencial que nós estamos querendo resolver. Tirando a raiz, nós ficamos com mais ou menos k sobre m, raiz, vezes raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. E aí, finalmente, olha, vamos escrever aqui para ganhar um pouquinho de espaço, ficamos com dx sobre raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, isso exatamente igual a mais ou menos raiz de k sobre m vezes a dt. Lembra que eu não estou quebrando derivada, nem fazendo nada assim desse tipo. O que eu estou fazendo aqui é procurando uma equação, uma função que, quando derivada, me fornece exatamente essa expressão aqui, né? Então, isso é só um truque prático para isso. Perfeito. Agora, uma pergunta. O que você tem vontade de fazer quando você vê essa expressão aqui? Substituição trigonométrica? Substituição trigonométrica serve para quê? Primeiro a gente quer integrar. Pois curiosamente, assim, talvez você já tenha assistido a aula comigo, Flávio, mas mesmo quando você olha para essa expressão sem ter se dado conta do que é, você quer integrar. Mesmo se você está lá na física zero ainda, nem viu o cálculo, você quer integrar, não tem problema. Integra, então. De onde até onde integramos? Mas agora, Leandro, de fato, sua resposta está correta. Isso aqui tem cara de substituição trigonométrica, porque expressões assim combinadas do tipo um fator mais outro, né, com esses termos ao quadrado, isso lembra para a gente um certo teorema de Pitágoras. Certo?
Então a gente vai usar as condições iniciais 2 vezes? A gente já usou uma vez para achar o E, né? Tá. Agora a gente vai usar para fixar aquelas constantes de integração. Só que as constantes de integração não aparecem porque eu já vou escrever uma integral definida. Então, quando eu integrar ambos os membros aqui, olha, eu vou integrar de onde até aonde? Bom, no instante... De A até... Isso, tá. exatamente. No instante de tempo t0, onde é que minha partícula está? No A. E no instante de tempo t qualquer? X de T. X de t. Aí a gente troca lá aquele, né, limite de integração aqui. Vocês sabem que eu gosto de fazer isso por questões pedagógicas. Aí ficamos do lado direito aqui com mais ou menos raiz de k sobre m vezes t. E do lado esquerdo. Aí precisa integrar, mas essa integral, ela parece complicada, mas não é. Veja só. Segundo a sugestão do Leandro, de fato dá vontade de fazer substituição trigonométrica, aí você escolhe se gosta mais de senos ou cossenos. Eu gosto de seno para derivar, porque não tem que pensar em sinal de menos, mas isso é particular, né? Então vamos escrever assim, olha, como tem o sinal de menos aqui separando o a quadrado do x quadrado, isso deve ser um cateto. Vamos colocar, por exemplo, esse cateto, digamos, não sei, aqui, por exemplo. A quadrado menos x quadrado. O outro cateto, ele deve ser alguma coisa tipo x. E a hipotenusa, somando um quadrado com o outro ao quadrado, tem que dar o a, né? Vou chamar esse ângulo aqui de θ. Certo? Aí, olha, quem é o seno de θ? Cateto oposto sobre hipotenusa. Maravilha, olha. Deriva, por isso que eu falei que eu coloquei o θ aqui, poderia ter colocado θ de K, nesse ângulo de cima. Eu não coloquei porque, não sei, eu prefiro derivar um seno aqui para não ficar trocando sinais de menos na integração, mas isso é gosto, né? Você faria diferença também. Então, deriva. Aí nós ficamos com A cosseno θ dθ, né? Para achar lá o nosso dx'. E, finalmente, o fator que está ali no denominador, olha, o cosseno de θ, no fundo, ele vale cateto adjacente, né? Raiz de a quadrado menos x' quadrado, dividido pela hipotenusa, eu já vou passar a hipotenusa para o lado de cá. Agora a gente entra com essas duas expressões na integração. Eu vou colocar um sinal de igual aqui, como passagem, eu não vou substituir os limites de integração, porque depois eu vou voltar para a variável x. Então vamos escrever assim, isso vai ser integral de, o dx' ele vale a cosseno de θ dθ, dividido por a cosseno de θ. Eu poderia resolver a integral e voltar para o x, ou poderia achar quem são os nossos limites de integração aqui, tanto faz. Eu acho que prefiro fazer direto, o resultado é independente, é claro, né? Então aqui a gente cancela a cosseno θ, a cosseno θ. Tem como integrar alguma coisa mais direta do que o 1? Eu acho que não tem outra integral que não seja tão direta quanto essa. Quanto a integral de dθ? Θ. E quanto é θ em função de x? É o arco cujo seno vale x' sobre a, com x' variando, agora a gente volta aqui para os nossos limites, né? De a até x. E isso, por sua vez, vamos juntar agora com o lado direito, né? A gente fica então com arco seno de x de t sobre a, menos o arco cujo seno vale quanto? A sobre a, né? Fazendo o teorema fundamental do cálculo, fazendo final menos inicial aqui, né? Isso, por sua vez, é igual a mais ou menos raiz de k sobre m, t. Qual é o arco cujo seno vale a sobre a? Pi sobre 2. Perfeito, π sobre 2. Por quê? Dá seno de 1. Claro. Estou procurando o seno, o arco cujo o seno vale 1, né? Π sobre 2. Perfeito. Então eu passo o π sobre 2 para o lado de lá, e aí finalmente ficamos com arco seno de x sobre t, x de t sobre a, isso por sua vez igual a, vamos escrever π sobre 2, mais ou menos raiz de k sobre m, t, e finalmente, olha, para isolar o x, a gente consegue inverter essa função pegando a inversa do arco seno, que é o próprio seno. Quem é o seno do arco cujo seno vale x de t sobre a?
é o próprio x de t sobre a, concordam? Sim. Aham. Então, tomando o seno dos dois lados, nós ficamos com x de t sobre a igual a... Toma o seno agora. Eu vou escrever seno. Aí eu vou trocar a ordem aqui, claro que a soma é comutativa, né? Então, só para a gente não... para ficar fácil de enxergar aqui uma outra expressão que eu vou fazer agora. Aqui mais π sobre 2. Finalmente, olha, seno de a mais b, né? Isso é igual a... Então, passando o fator a multiplicando, eu fico com seno a cosseno b, cosseno de π sobre 2 é 0, mais seno de b, que é 1, que é o seno de 90, cosseno de a. Então aqui sobra um cosseno de mais ou menos raiz de k sobre m t. Como o cosseno é uma função par, ele coincide, né? Então agora eu não preciso pensar mais sobre qual sinal eu deveria tomar aqui. Eu sei que o cosseno ele é de menos x, é igual ao cosseno de x. Então, posso escrever meu x como função do tempo igual a um a cosseno de raiz de k sobre m vezes t. Ó, que maravilha. Chegamos na nossa função que oscila, né? Descrevendo a posição do nosso x como função do tempo. Pergunta, quais são as unidades dessa combinação aqui, raiz de k sobre m, que aparece lá dentro do cosseno? Adimensional. Que é ângulo, né? Não, a combinação toda é um ângulo, que é adimensional, né? Mas só o raiz de k sobre m. É um Ah, tá. segundo. Aí é 1 sobre segundo. Aí você já está agora afiado nesse esquema, você já sabe que o cosseno é uma função que pega números e leva em números, então essa combinação tem que ser adimensional. Se o t está em segundos, a raiz de k sobre m está dado em 1 sobre segundo. Como tinha que ser, gente, veja só, a constante elástica em unidades é dada em Newton por metro, porque é kx. Massa é Professor, dado... Pode falar. só porque eu acho que seria 1 sobre segundo ao quadrado. Não sei se a raiz aplica na dimensão também. Com certeza, aplica, com certeza. A gente faz a combinação toda, né? Veja só, vamos fazer a conta aqui e você vai ver. Então, massa dada em quilogramas, né? E aí a gente fica com aquela combinação. A gente quer saber as unidades dessa combinação toda, né? Raiz de K sobre M. Isso vai ser raiz, então, agora, Newton a gente escreve como quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Falta dividir por metro, né? E o quilograma a gente coloca aqui no denominador. Então, quilograma cancela, metro cancela, raiz de 1 sobre segundo ao quadrado dá 1 sobre segundo, como deveria ser. O costume, gente, é chamar essa combinação de ômega, né? Vocês já devem ter visto aí aquela combinação de massa vezes... de constante elástica dividido pela massa. Raiz é o que nós chamamos do ômega. Né? De fato, ele tem interpretação como frequência angular. Ele caracteriza... se você pensar em um movimento circular, né, seria um movimento que você gasta para completar uma volta completa, né? Ou no caso do movimento periódico, ele está ligado com o quanto você, com o intervalo de tempo que você gastaria para completar um ciclo, e aí esse intervalo de tempo está ligado com o ômega, né? Como seria o que nós chamamos de período, né? Você sabe que a função cosseno ela é periódica. E aí esse intervalo de tempo é o que nós chamamos de período, e esse período é dado, então, pelo 2π sobre ômega, por exemplo. Tá? Quem sou eu? Oi. Você pode voltar onde você usou o valor inicial da velocidade? Que eu me perdi um pouco. Eu usei... Você achou o E? Aqui... Aqui. A gente sabe que a combinação de energia cinética mais potencial é a constante E. Agora eu posso pegar essa... Como eu sei que é uma combinação que envolve velocidade e posição, eu posso pegar os valores dessas grandezas em qualquer instante de tempo. Se eu pegar, por exemplo, um instante de tempo t exatamente igual a zero, eu consigo achar o E. Eu sei que ele não muda com o tempo. Então pega lá t igual a zero, sabendo que no início a velocidade é zero e está na posição A, substitui aqui explicitamente, olha, x ponto de 0 ao quadrado é zero. E o x ao quadrado no zero é o próprio a ao quadrado.
Ah, sim. Esse no caso seria o V0, né? Do que você estava escrevendo. Exato, exato. Ah, tá. Nessa Agora. notação, o V0 é igual a zero. Se você pensar que velocidade inicial nós vamos chamar de V0. É o que está escrito aqui, ó. X ponto no zero é o que nós chamamos de velocidade no zero, ou comumente você usa lá aquele índicezinho zero embaixo. Ah, não, peraí. Então eu ainda acho que eu não entendi. Não é o da energia potencial, não, né? No caso. O da energia potencial é o do lado de cá, ó. O Bzão zero. Ah, tá. Tá, agora entendi. Entendeu? É uma combinação de dois termos para energia, cinética e potencial. A cinética envolve a velocidade e a potencial envolve a posição. Vamos fazer no caso geral, talvez melhore. Olha só, vamos aproveitar a nossa solução aqui. Nós temos nosso x como função do tempo. Ok, vamos achar a velocidade como função do tempo. Nosso x ponto agora como função do tempo é igual a quanto? Menos, aí você, regra da cadeia, né? Então fica aqui um raiz de k sobre m a seno de raiz de k sobre mt. Eu achei isso. Eu não tinha conseguido pensar em substituir o E. Tá, mas olha só, calcula agora explicitamente quanto dá aquela combinação de m sobre 2 x ponto ao quadrado para qualquer instante de tempo, mais k x ao quadrado para qualquer instante de tempo sobre 2. Quanto que dá isso? Vamos ver. M sobre 2. Quem é o x ponto ao quadrado? Está aqui, né? Então a gente fica com k sobre m a seno ao quadrado. Vou colocar assim 3 pontinhos, aquela combinação toda ali. É A ao quadrado, Bruno. Ao quadrado, obrigado. Uhum. Mais k sobre 2, o x ao quadrado agora. O x está aqui, né? Aqui vai ser a ao quadrado, cosseno ao quadrado. O m se cancela, então a gente fica com k ao quadrado sobre 2 em evidência. E o que sobra aqui dentro da evidência é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que vale quanto? 1. Ó, o que apareceu aqui então? K ao quadrado sobre 2, que era o que nós tínhamos combinado de chamar de energia. O que eu fiz no começo foi escolher um instante de tempo particular, o zero. Eu peguei essas duas funções no zero. Porque você tinha o valor inicial no zero, né? Isso, exato. Ah, entendi. É isso. Você só precisa conhecer um para descrever a energia depois em qualquer instante de tempo, porque ela não muda com o passar do tempo. Perfeito. Valeu, Bruno. Nada. Ô, Bruno, em todo sistema que tem conservação de energia mecânica assim, ou solução de problemas é sempre parecida? Acha a equação diferencial, e depois coloca em função da energia mecânica e substitui nas condições iniciais? Uhum. Você pode fazer assim, às vezes você não consegue resolver explicitamente como a gente resolveu aqui. Às vezes a sua análise ela fica um pouco qualitativa e menos quantitativa, porque você não consegue às vezes inverter essas expressões. Por exemplo, vamos conseguir um pouquinho mais com essa análise quantitativa. Qualitativa. Veja só, nós escrevemos assim, mx ponto ao quadrado sobre 2. Lembra que a gente está naquela situação em que a força é função da posição, e isso é escrito como menos dv dx. Então, você tem aquela combinação, mx ponto ao quadrado, mais o nosso v de x. A gente sabe que essa expressão aqui, ela é uma constante com o passar do tempo, né? Uma integral de movimento, como nós chamamos. E, de fato, dá para fazer essa conta rapidamente. Mesmo que a gente não tivesse chegado aqui, a gente pode chegado a essa expressão como eu fiz, invertendo a segunda lei de Newton, a gente poderia, sabendo que a força é derivada a partir do potencial, a gente poderia tomar uma derivada temporal aqui, só para verificar explicitamente que essa combinação é zero. De fato né? Deriva lá o primeiro termo, você fica com m x ponto, x dois pontos. Aqui você deriva, você fica com mais dv dx e dx dt eu vou escrever como x ponto, boto x ponto em evidência, então você fica com massa vezes aceleração,
mais dV dx, que por sua vez é igual à força menos a força. Então, quando a sua partícula satisfaz a segunda lei de Newton, essa combinação aqui é uma constante no tempo. Tá? Vamos chamar essa constante no tempo de energia, como nós tínhamos combinado, mx ponto ao quadrado, mais v de x, então é essa constante. Eu vou reescrever essa expressão como m sobre 2, x ponto ao quadrado, isso igual a energia menos v de x. Vocês concordam comigo que o lado esquerdo aqui é sempre positivo? O massa é positiva, velocidade, independente para onde aponte naquele seu sistema de coordenadas x, ela é sempre positiva porque está ao quadrado, né? Esse fator aqui, o x ponto ao quadrado. Ora, então essa combinação de energia menos o valor da função energia potencial no ponto x tem que ser sempre maior ou igual a zero. Concordam? Sim. Sim. Bom, então agora a gente pode fazer o seguinte, a gente traça o gráfico da nossa função energia potencial como função de x. Não sei qual é o gráfico. Independente de qual seja a energia. O gráfico, digamos que seja alguma coisa, sei lá, desse tipo aqui assim. Ok. Aí agora, tá, eu não sei quais são os x que estão permitidos ou não. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fixar uma faixa de energia. Como? Você me dá as condições iniciais, tipo posição e velocidade, como nós vimos agora há pouco lá, o que você faz? Você consegue achar exatamente quem é esse valor de E. Digamos que esse valor de E caia, por exemplo, aqui assim. Um valor constante lá, que você sabe quanto é a sua energia. Que seria a sua faixa de energia, vamos chamar assim. Agora você consegue me dizer quais são os... Uma vez que você... Então lembra, quem fixou esse valor de E foram as condições iniciais. Ok, então agora você consegue me dizer onde é que sua partícula pode chegar ou não. Se, por exemplo, no início sua partícula estivesse, digamos, aqui, ela poderia, por exemplo, chegar nesse ponto X aqui? Sim ou não? Acho que não, né? Porque o gráfico está acima da energia. Pois é, se você pudesse chegar nesse ponto, você encontraria então um valor de energia potencial aqui maior do que a energia que você deu antes. Você não consegue. Então significa que nesse caso particular, quando você estava nesse ponto aqui por hipótese, fixada a sua faixa de energia, você tinha um pouco de energia potencial e o resto que falta para completar aquela faixa, até você chegar na sua faixa de energia, é tudo energia cinética. Então sua partícula tem velocidade. Lembra que a combinação para dar energia é uma parte de energia potencial, uma parte de energia cinética. A parte de energia potencial, nesse gráfico aqui, é dada por esse fatorzinho. O que sobra até completar a energia é energia cinética. Então a partícula está se movimentando por um lado ou para o outro, não sei, não dá para saber. Aí você precisaria olhar lá para as suas condições iniciais. Mas ela se move. Aí o que ela faz? Ela consegue chegar até esse ponto aqui, ou inversamente até esse ponto aqui. O que ela faz quando ela está se movendo? Olha, por exemplo, digamos que ela esteja andando para a esquerda, né? No sentido negativo do eixo X aqui. Então olha o que acontece com essa partícula. Quando ela vem para cá, digamos que ela chegue nesse ponto aqui. Aí olha o que aconteceu, a energia potencial aumentou, a cinética diminuiu em comparação com o início. Quando ela anda mais um pouquinho, olha, a energia potencial aumentou, a cinética diminuiu, a velocidade está diminuindo, né? Até que chega um ponto que toda a energia da partícula é potencial, não tem cinética. Aí no máximo ela pode fazer é voltar. Então ela fica confinada a esses pontos aqui, olha. Vamos chamar, digamos, de X1 e X2. Concordam? Ou não? Sim. Perfeito. Essa é a interpretação gráfica que a gente consegue dar. Então, quando você tem, por exemplo, um potencial, você consegue dizer quais são as regiões permitidas para movimento quando você
consegue analisar o gráfico da sua, da sua função energia potencial, fixada certas condições de energia. Se você aumentar, por exemplo, a energia, a energia, mudar as condições iniciais de modo que sua partícula no início tenha mais energia, digamos que ela venha para cá, aí, olha, você consegue atingir pontos mais distantes ali, né? Em comparação com o inicial, por exemplo. Certo? Tem uma coisa agora interessante que a gente consegue avaliar, que está ligado com aquele sinal de menos que eu falei que eu queria dizer para vocês, porque foi aquela escolha de sinal de menos. Poderia ter colocado um sinal de mais também. Esse sinal de menos está ligado com a tendência da natureza a sempre buscar pontos de mínimo de energia potencial. Isso acho que provavelmente vocês já ouviram falar. Isso, na verdade, é bem antigo. Acho que o Aristóteles, talvez, descrevia como o princípio da economia. Se você jogar, por exemplo, água do alto do morro, a água ela não escorre por um caminho mais longo. Ela sempre procura aquele caminho mais curtinho. Se soltar uma bolinha de um plano inclinado, ela tende ao ponto de menor energia. Ela não sobe, concorda? Alguém já viu uma bolinha sem forças externas, assim, só solta a procurar o máximo de energia, ela subiu o plano inclinado? Não. Não. Se soltar uma bolinha do alto, ela vai cair, procurando o mínimo de energia, então, nesse caso. Então, a natureza ela segue uma tendência de buscar mínimos de energia. E isso, olha só, vamos olhar então para o nosso. Eu fiz esse gráfico de propósito, colocando um mínimo de energia aqui no nosso. Fazendo o gráfico como um mínimo, por quê? Veja o que acontece, olha, vamos analisar a nossa função próxima aqui a esse ponto de mínimo. Se você der um salto no sentido, partindo daqui, no sentido positivo do eixo x, você vem para um ponto aqui assim. A inclinação desse gráfico, que significa a reta tangente ao gráfico de energia potencial por x, está ligado diretamente com a força, concordam? Olha, uma é a derivada da outra. Sim. A inclinação, quando você der um salto, saindo do mínimo de potencial no sentido positivo do eixo x, a inclinação é positiva. Logo, a força é... Deu uma picada, você pode repetir o que você Posso, falou? com certeza, porque essa é a parte muito importante. Se você der um salto no sentido positivo do eixo x, você tem uma inclinação da reta tangente ao gráfico de v por x positiva. A inclinação é positiva. Mas se a inclinação é positiva, a força é o quê? Negativo. Negativo, porque tem um sinal de menos aqui, né? Ou seja, a força, nesse caso, força negativa significa força contrária apontando no sentido contrário ao que você chamou de positivo do eixo x. Então, quando você dá um salto no sentido positivo do eixo x, partindo do mínimo do potencial, aparece uma força que faz com que você tenda a voltar para o seu mínimo de potencial. Sim. Claro que a nossa descrição da natureza tem que ser consistente com o que acontece, né? E vice-versa. Agora, se você der um salto partindo do mínimo no sentido agora negativo do eixo x, você vai parar num ponto aqui assim, olha, cuja inclinação da reta tangente ao gráfico do potencial como função de x é negativa. Como tem o sinal de menos, a combinação toda fica positiva, logo a força é positiva. Positiva significa, de novo, contrário ao salto que você deu, né? Então, se você andou no sentido negativo do eixo x, a força aponta em sentido contrário, fazendo com que a sua tendência seja de voltar para aquele seu mínimo de energia. Certo? Então, essa escolha desse sinal de menos está ligada, de certa forma, com essa tendência da natureza de procurar um ponto mínimo de energia. Peraí, você explica de novo essa inclinação negativa aí? Nesse caso aqui, a inclinação é negativa, né? Ele está ligado com a reta com a tangente desse ângulo, né? Sim. Mas assim, como a inclinação é a derivada negativa, com o sinal de menos, a força fica positiva. Isso. Pronto. Então, se você andou nesse sentido, esse foi o seu deslocamento, a força aponta para cá. Ah, tá. Uhum. Sim. Certo? Sim. É isso. É isso. Mesmo em sentido contrário, né? No primeiro caso aqui, você andou para a direita, a força aponta para a esquerda.
Sim, entendi. Né? Então esse sinal de menos está ligado com esse fator. Com isso, né? Também. Fazer mais um comentário aqui sobre essa nossa discussão de mínimo de potencial. Antes da gente resolver esse problema, veja só o que acontece quando você tem um potencial que tem esse ponto de mínimo. Vamos chamar esse ponto aqui de x0, e aí eu vou tentar discutir qual é a cara do meu potencial em torno do ponto x0. Quando a gente dá saltos, então, de deslocamento próximos ao ponto x0. Então, olha só, eu vou usar a nossa séries. Então, eu vou escrever assim, olha, a nossa função v como função de x, ele pode ser escrito como? Eu quero tentar expandir essa função em torno do ponto x0. Então, a função calculada num ponto mais um certo incremento, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de epsilon, esse epsilon significa os deslocamentos que eu posso dar em torno da posição x0. Isso é igual a, então, função calculada num ponto mais um incremento é aproximadamente a função no ponto mais derivada da função calculada exatamente naquele nosso ponto x0 vezes o incremento, mas eu vou pegar termos de ordem superior ainda, né? Eu vou pegar assim, mais, aí escreve a série, né? É 1 sobre 2 fatorial, derivada segunda de v em relação a x, calculada no ponto x0, vezes epsilon ao quadrado, mais termos de ordens superiores. Depende aqui pelo menos de epsilon ao cubo, né? Olha só bem para essa expressão. Quanto vale, nesse gráfico aqui, em torno do nosso ponto de mínimo, a derivada de v em relação a x? 0. 0. Então sobrou para a gente dessa expressão, como esses termos aqui vão ficando cada vez menores, se meu epsilon for pequeno, por exemplo, comparado ao valor absoluto daquele nosso x0, eu vou jogar esses termos de ordem superiores fora. Aí eu vou ficar com v de x0 mais epsilon menos o meu v de x0. O que eu estou fazendo com esse deslocamento é colocando a origem do eixo y, que seria o meu potencial, exatamente sobre o ponto x0. E vou chamar isso aqui, vamos definir assim, como uma espécie de potencial til, por exemplo, em função de epsilon. Tá? Isso é igual a 1 meio. Aí agora, aqui faltou um 2, né? Então, olha, essa combinação aqui, que seria a derivada segunda do meu potencial em função de x, eu vou chamar de uma constante k, por exemplo. E os termos de ordem superior nós jogamos fora. Vocês conhecem algum sistema físico que tenha descrição cujo potencial tem essa forma? Massa-mola. Massa-mola, acabamos de resolver, né? Não tem como não conhecer. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Que quando você está em pontos próximos ao seu ponto de mínimo, o comportamento do seu sistema ele é dado, então aqui a gente está chamando de Vtil, aqui seria o meu epsilon, o 0 seria o meu x0, né? Como se eu estivesse colocando a origem do meu sistema de coordenadas dado em função de epsilon agora, exatamente sobre o meu x0. Nesse gráfico aqui seria alguma coisa desse tipo. Olha, eu vou fazer assim um pouquinho mais, riscar aqui um pouquinho mais grosso, só para dizer o que eu estou fazendo, como se eu estivesse colocando o meu sistema de coordenadas aqui assim, olha. E aqui. Percebe? Então, olha, eu fixei lá o meu eixo epsilon e o meu eixo de Vtil sobre aquele ponto de mínimo. Então, qual é a descrição quando você deixa variar a descrição analítica desse gráfico aqui, né? Seria alguma coisa desse tipo, olha. Parábola. Próximo, então, de um ponto de mínimo, nós conseguimos aproximar a nossa função como um oscilador harmônico, né? Ela fica um potencial do tipo massa-mola. Certo? Por que os físicos gostam tanto de pontos de mínimo? Primeiro que você tem soluções analíticas dos problemas. Você consegue resolver analiticamente seu problema como nós fizemos anteriormente, né? E muitos sistemas são descritos por potenciais que têm um ponto de mínimo. Eles têm um poço de potencial. E aí significa que sua partícula fica confinada àquela região espacial
uma vez fixada, por exemplo, a sua faixa de energia, né? Por exemplo, digamos aqui assim. Certo, gente? Sim. Ô, Bruno, eu não entendi na expansão ali, você chamou dv dx no ponto x0 igual a 0. Isso. Aí quando você pegou a Não, derivada... eu não chamei, isso é resultado de um cálculo. A Ah, tá. derivada calculada num ponto de mínimo é 0. Aham, isso. Isso. Só que aí quando você quando calculou de novo a derivada segunda, você chamou de k. Só que não seria derivada de 0? Não seria 0, não? Não, a derivada segunda não necessariamente é 0. Ah, não, aí tá certo. É constante, né? Tá certo. Que Assim, varia. é uma derivada calculada em um ponto. Aí isso é uma constante. A função ela não é constante. A função calculada num ponto é um valor. É o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho uma função, aí eu derivei 2 vezes e eu olhei o valor daquela função naquele ponto. Certo? Pré-rec, essa última parte, por favor. Assim, eu tenho uma função, aí eu derivei essa função e olhei o valor dela naquele ponto. Isso é um valor. Uhum, sim. É isso. É isso que eu quero dizer. Exemplo. Vamos pegar uma, sei lá, esse alfa ao quadrado x ao cubo, digamos. Uma função. Quanto vale essa função, a derivada dela? 3 alfa ao quadrado, x ao quadrado. Quanto é a derivada segunda? 6 alfa ao quadrado, x. Quanto é a derivada segunda calculada no 1? 6 alfa ao quadrado. Quanto é a derivada segunda calculada no 0? 0. Certo? Aí eu estou pegando, então, a derivada segunda calculada num certo ponto. É uma constante. 0, alfa ao quadrado, não sei. Depende do meu problema, né? Certo? E aí o fato curioso é que de fato, esse sistema ele reproduz um sistema massa-mola. E aí, se você tiver nessas proximidades do ponto x0, que seria o nosso ponto de mínimo, a sua partícula oscila. Nós acabamos de discutir a oscilação. Você consegue achar até a frequência de oscilação. Se sua partícula tiver massa m, a sua frequência de oscilação vale quanto? Não é raiz de k sobre m, como nós acabamos de determinar? Sim. Opa, então a nossa frequência de oscilações, quando você está próximo ao seu ponto de mínimo, ele deve ser dado por 1 sobre m, a derivada segunda do potencial em relação a x, calculada lá naquele ponto de mínimo, né?